eu convidei para estar comigo aqui a psicóloga, a doutora Lana. A Lana já esteve com a gente aqui e lá no Instagram, né? E aqui ela apresentou um pouco do que foi a historicidade dela. Foi uma live aí incrível. Ela, inclusive, está lá no canal do YouTube da Lana também. Depois ela vai falar do canal dela lá, que ela transportou a live para lá para ficar como acervo, né? E essa também está autorizada a fazer a mesma coisa. Se quiser pegar do Instagram, colocar lá também, porque a gente está montando um acervo, né? Através aí da Lana, porque vai lá que eu sou recolhido, vai lá que meu canal é banido, já ficou já na Lana registrado. Lá na Lana a gente está registrado. E você baixe todo o meu conteúdo, baixe um HD externo e mantenha na sua casa, porque você precisa de tudo que está aqui. Tem mais de 500 horas de informação, você precisa de tudo que está aqui. E eu estou liberando vários links ocultos, ok? Então você literalmente precisa o que está aqui de informação, porque isso vai lhe ajudar bastante. Eu não tenho dúvida disso, vai lhe ajudar bastante, né? E o assunto nosso é um assunto que está fervilhando a cabeça de psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, professores, pais e lideranças religiosas resistentes ainda nesse momento onde a noite já está caindo. Né? Então, nós já estamos nos últimos minutos do sol sobre a Terra, vai vir uma treva profunda, eu acredito que isso não dura aí 24 meses, estaremos em treva profunda, a noite vai chegar, tá certo? E esse desenho da noite, né, ele já se apresentou essa semana com a OMS, que é um braço, né, da ONU, sugerindo, aspas, impondo, interrogação, exclamação, ponto e vírgula, 3 pontos, que as escolas comecem a incentivar a masturbação em crianças de 3, 4 anos e adaptem as escolas para que elas tenham relação sexual nas escolas, ok? Esse é o assunto dessa live, né? Ninguém melhor que a doutora Lana para estar aqui, porque além dela ser psicóloga, ela viveu a experiência do abuso, não em uma, nem duas, nem três, nem quatro oportunidades, com pessoas diferentes envolvendo, né? Desde a paternidade, a questão também de padrastos, de líderes religiosos. Quer dizer, a Lana tem uma experiência vasta no assunto. Eu, inclusive, estou incentivando ela a escrever o livro, né? Acho que nós vamos escrever a 4 mãos esse livro, para poder tornar público essa tragédia que aconteceu na vida da Lana, que é, infelizmente, algo que agora parece que vai ser colocado goela abaixo dos lares, independente do credo, independente do gênero, independente do conceito dos pais, já que o conceito atual é que os filhos são do Estado. Os filhos não pertencem mais aos seus pais. A coisa está nesse nível. E tem uma galera aí que diz que filho não é território e que não precisa de limites. Então, né, isso aí vai ser pauta de uma outra conversa minha da Lana, né, que é o pessoal neurocompatível. Nós vamos falar sobre essa filosofia, né, porque é uma filosofia perversa. Perversa. Mas o assunto de hoje é masturbação. Bênção ou maldição? É isso? Maldição ou bênção? A masturbação. Doutora Lana, seja bem-vinda, querida. Aí em Pernambuco, ainda é tarde, ainda é tarde aí em Pernambuco? Ou já é o dia seguinte? Pernambuco já está no dia seguinte. E aí? Boa noite, boa tarde, bom dia, bom estar aqui novamente com o doutor Alex, com você que está aqui nos acompanhando. Aqui já está quase escurecendo, né? Você sabe que a gente aqui amanhece muito cedo e também vai embora muito cedo. Então, já daqui mais ou menos uns 15 minutinhos, a gente já está na noite mesmo. E é o que eu calculo, Lana, que é o tempo que 15 minutos. É vai dominar o planeta. Mas vamos lá, Lana. Fala para mim quando você teve acesso, né, a esse conteúdo bombástico, né, que tem como objetivo, né, a emancipação sexual, social dessa nova geração. Pois é, doutor Alex, para mim essa semana ela explodiu uma bomba, né? Uma bomba completamente na minha cabeça, explodiu no meu colo quando eu li essa recomendação e presenciei 2 psicólogas, se assim a gente pode chamá-las, denominá-las, apresentando esse conceito, né? E através de um diálogo que nós percebemos as crianças extremamente incomodadas, extremamente envergonhadas e extremamente assustadas com essa demanda, que agora será um prato cheio para todos os pedófilos de plantão, até porque eles vão estar com tudo em aberto, né? E eles acreditam, né, essa demanda acredita que isso
pode significar algum bem ao jovem, a esse indivíduo. Quando eu vivi em mim, na minha experiência, isso na prática. Mas isso foi há muito tempo atrás. Eu era uma criança, da mesma forma. Quando eu comecei a ser apresentada, eu estava com 5 anos. Quando eu comecei a ser orientada para uma realização de um ato, foi aos pouquinhos. Foi apresentando, principalmente, as culturas pagãs, onde os pais apresentam as suas filhas, onde os pais, né, nessas tribos, nessas sítios, nesses conceitos de cultura diferente da nossa. Ou seja, eu sei o que é olhar aquela criancinha que estava extremamente incomodada com a presença daquela psicóloga apresentando essa temática, e o quanto isso é assustador. E pior, o quanto isso, por conta da vergonha, por conta de um valor que nós temos, né, uma bússola interna que a criança já tem, independente daquela psicóloga estar tentando, de alguma maneira, trazer os seus próprios conceitos para aquela criança, cada criança tem a sua bússola interna, uma bússola que veio do próprio Criador. E essa bússola que estava ali sendo tentada, estavam tentando alastrar. Que foi o que aconteceu comigo? E o quanto eu sofri muito naquele momento, por conta da vergonha, por conta do medo, por conta da culpa, sentimentos esses que hoje, cientificamente, a gente sabe o quanto bloqueia a nossa capacidade, inclusive, de resistir à vida, né? O quanto a gente fica paralisado e o quanto isso impacta. Então, o que é que nós estamos prevendo? Crianças completamente destituídas da mínima capacidade de enfrentar a vida, porque isso foi o que aconteceu na minha vida. Vamos dar uma pausa aí, ampliar isso, né? Vamos jogar uma lupa para quem está chegando. Gente, nós estamos conversando, né, sobre a questão da masturbação, se ela é bênção ou maldição, baseados numa orientação, né, uma recomendação, como a doutora Lana colocou, né, da OMS, que sugere que as escolas incentivem crianças de 3, 4 anos de idade a se tocarem seus amiguinhos, ok? Independente do gênero, e que criem ambientes para que eles possam ter relações sexuais, ok? Dentro de um ambiente confortável e seguro. Eles querem transformar, né, as escolas em prostíbulos, em motéis, interrogação, casas de massagem, interrogação, ok? E o professor participando ativamente desse processo de iniciação sexual. É onde a doutora Lana estava falando dos pedófilos de plantão, inclusive dentro da área educacional, Mas eu quero jogar, né, uma lente, vamos jogar uma lente interior em cima desse processo, né, para nós entendermos o que é o corpo humano. Eu creio que cabe aqui, né, explicar o que é o corpo humano, explicar o que é o conceito sensório-motor, o que é o processo de propriocepção, uma área de sensorialidade e a maneira como a gente aprende, inclusive a sexualidade, para até a gente desmistificar e não ficarmos apenas no conceito do trauma, mas no entendimento do funcionamento, né? E aí eu fico muito confortável porque a minha formação é haitiana, é uma base, né, corporal, bioenergética, né? E nós trabalhamos a ideia no Reich de que as pessoas precisam se desbloquear para o alcance da sua plenitude, na sua capacidade, né, psíquica, corporal, né, e social no campo produtivo relacional. Então, vamos pegar agora, eu vou jogar uma lente grande e aí a gente joga a bola na mão da Lana para ela vir colocando a parte que lhe cabe. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de cada um de vocês é que, por hora, nós somos seres biológicos, por hora. Alguns já estão virando híbridos, nós já sabemos disso. Já há um processo, né, de seres humanos híbridos. Nós temos um processo já em curso de 3.456, 4 coelhinhos, humanismo. É isso aí, porque se falar junto a palavra, Lana, eles derrubam e seguram aqui, né, a live. Então, na realidade, nós já sabemos que isso já está acontecendo. Isso não é um fato novo, isso já acontecia nas sociedades antigas. Se a gente olhar com carinho, a Bíblia já fala disso, inclusive, ok? Nós já abordamos isso na primeira live com a doutora Lana, de que havia esse comportamento de pais que pegavam as filhas, né, e iniciavam sexualmente. Isso era muito comum dentro do período, né, que antecede o dilúvio e se tornou uma prática também no pós-dilúvio. Nós falamos das concubinas na primeira live aqui também com a doutora Lana, que é algo que foi praticado diretamente até o século XX, e hoje ainda nós temos as escravas sexuais, né? Isso acontece em algumas culturas orientais, em alguns grupos ocidentais também é praticado isso, né? Mas vamos lá. Então, o corpo humano,
quando ele é formado biologicamente, nós estamos vindo com sensores, né? Neuroreceptores, que coletam informações diversas de dentro e de fora e jogam essa informação para o sistema nervoso central, o SNC, a estrutura cerebral, né? Hemisfério direito, esquerdo, né? A questão do neocórtex cerebral. Hoje sabemos que ainda temos informações no coração e informações na área ventral. E que tudo que experimentamos, nós vamos decodificando como sendo algo prazeroso, algo entedioso e algo doloroso. Então, essas três coisas vão permear a nossa experiência psíquica e corporal. Ou me gera algum tipo de tédio, ou seja, né, um isopor da vida, ou me gera prazer, ou me gera desprazer. Ok. A criança, né, nós sabemos que o primeiro start dela é a oral, contato direto com a mãe, o seio da mãe, 2 aninhos, né, 0 a 2, no processo do aleitamento, e ela vive o prazer, e a mãe vive o prazer do aleitamento. Nós temos algumas mulheres que relatam orgasmo, inclusive na hora do aleitamento. Isso é extremamente normal, não é maligno, não é diabólico, essa mãe não é uma pedófila, ok? É o organismo dela que está reagindo à estimulação do bebê. Ok? Isso é muito importante de colocar, né? Para já desmistificar um monte de coisa na cabeça de um monte de gente. Isso é uma situação. Ok. Sabemos que na Dark Web existem grupos de mães que ensinam outras mães a abusarem dos seus filhos. Isso também nós sabemos que existe. Nós estamos falando do processo do que é normal para entrarmos naquilo que não é normal e entendermos a diferenciação do que está sendo colocado. Ok. Então, essa criança, ela vai experimentar o mundo através dessa relação inicial com essa figura materna. Se lembrarmos, Piaget, nenhuma criança devia ir para a escola antes dos 7 anos, por causa da formação do caráter, da identidade, que deveria ser forjada na família. Já me surpreendeu quando eles disseram que as crianças com 3, 4 anos têm que estar na escola, e na escola elas têm que ser incentivadas a uma descoberta agora que acontece ainda na área dos esfíncteres, porque essa criança está aprendendo a controlar xixi, ela está aprendendo a controlar cocô, e muitas delas nem desfraldadas foram. Isso eu olhei assim, falei, meu Deus, nem desfraldadas elas foram. Eles querem pegá-las com fralda, literalmente com a fralda. Então, isso já me jogou mais um alerta. Eu falei, mas peraí, se é um período de controle esfincteriano, a criança está aprendendo ainda a controlar xixi e cocô, ela nem deveria estar numa escola. Ela está dentro de uma escola, porque pai e mãe estão sem tempo ou sem cabeça de lidar com ela, ok? Como é que isso vai acontecer dentro desse período? Então, isso é uma coisa para você pensar, interagir com a gente, vai dando a sua opinião aí, que é importante para a gente poder dar continuidade a essa conversa. Porém, observe que de 4 a 6, eu tenho um período, né, que a criança agora, ela descobre a diferença biológica, e aí é algo muito surreal, né? Surreal, e eu nem vou aprofundar isso para eu continuar com o canal aqui, porque nós estamos falando de biologia, né? E nessa biologia, alguém vai lá e descobre que tem uma fenda e alguém descobre que tem um galho pendurado, né? Vou colocar assim para ficar bem simples, né? Alguém tem uma fenda, uma caverna, e alguém tem a figura de um galho ali pendurado. Então, esse período de 4 a 6 é um período de descoberta disso. Ok. A estimulação precoce, agora, da glande, da vulva, do clítoris feminino, é outra guerra. Isso não está em nenhum tratado de psicologia até esse momento. Eu quero deixar isso bem claro, porque eu conheço todas as obras de psicologia, todas as linhas psicológicas. Não há uma linha, não há um trabalho publicado falando o contrário do que eu estou explicando aqui. Se alguém conhecer, por favor, me faça a gentileza de me atualizar, porque eu já sou um ancião e, de repente, né, a senilidade já me alcançou. É possível? É possível. Né? Eu sou sexagenário, então, de repente, alguma coisa passou aí e eu não vi. Mas, por acaso... De jeito maneiro. Não, veja. De jeito maneiro. Não, eu já estou me colocando como ancião, já me chamaram de velho, Matusalém, bisavô. Os caras estão me arrebentando lá no Instagram. Os haters vieram me batendo hoje por causa de uma publicação de inteligência artificial que eu coloquei lá. Mas problema nenhum, estou muito bem resolvido, até porque o meu projeto de vida é envelhecer. Então, cada dia que eu envelheço, eu fico muito feliz, porque eu estou alcançando o meu projeto de vida, envelhecer. Ok, mas vamos voltar à nossa criança. Então, essa bendita criança, de 4 a 6, ou ela tem uma caverna, ou ela tem lá pendurado um galho. Biologicamente é isso. Qualquer coisa diferente disso já não é biológico. Então, vamos ficar na parte biológica da coisa. Depois, nós temos um período de latência, que é onde começa o aculturamento sistemático, aos 7 anos de idade. Forma-se, a nível agora do nosso HDzinho, né? O nosso hipotálamo, pum, fechou, bom ou mal, já é ali, 7, já está definido o caráter.
caráter. A partir dali, começa um processo de desenvolvimento acentuado hormonal. Vocês entenderem, hormonal. Esses hormônios afloram com força na adolescência. Hoje, nós temos crianças aqui no Rio de Janeiro, né, Pernambuco também, há muitos casos precoces, com 8, 9, 10 anos em vida sexual ativa. E é comum termos meninas de 12 anos grávidas nos nossos hospitais aqui no Rio de Janeiro. Pernambuco também, eu sei, acontece da mesma maneira. Ok. Então, esse é o quadro biológico. Vocês entenderam isso? Isso é muito importante a gente desenhar o quadro biológico. No quadro psicológico, né, essa criança é uma esponja, e ela recebe os estímulos e reage aos estímulos, ok? E a Lana, doutora Lana, nesse período anterior aos 7 anos, anterior ao descarte neuronal, primeiro descarte neuronal de 7 anos, ele acontece 7, 14, 21, 28, 35, 7 anos, você tem um descarte neuronal. A Lana, doutora Lana, ela sofreu uma abordagem e ela foi iniciada sexualmente. Então, nós vamos ouvir de um adulto que, quando criança, viveu a experiência sugerida pela Ordem Mundial de Saúde, ok? Acompanhada pela senhora ONU e colocado como recomendação, interrogação, exclamação e já, ponto final. Né? Já vai ser o ponto final. Porque é dessa maneira que as coisas têm acontecido. Né? A coisa aparece de uma maneira sutil, na sequência ela se exclama e daqui a pouquinho ela é inquestionável. É estabelecido, é dessa maneira, comeu, não leu, o pau comeu, e é assim que você vai fazer, porque sou eu que estou mandando, não tem mais liberdade para você expressar mais nada. Perdeu o mané. Está desse jeito. Não é isso? Então, essa é a ação nossa aqui de reflexão em cima disso. Lana, qual é o impacto disso? Ok? Gentil, sutil, envolvente, ok? Atraente na vida de uma criança, como que foi na sua vida. Então, doutor Alex, olha só a situação em que eu me encontro, imaginando que eu estou beirando aos 50 anos, e o que eu passei dos 5 aos 9, que foi essa apresentação que hoje eu nunca iria imaginar, a OMS está recomendando. Então, algo que eu passei há 45 anos atrás e que foi profundamente destrutivo para a minha vida, destrutivo em todos os aspectos, e eu falo dentro dos aspectos vivenciados por mim na questão biológica, na questão psicológica, na dimensão sociológica e na dimensão espiritual. E aí nós podemos pegar todas essas áreas. Na área biológica, primeiro, quando você tem um impacto desse, você aciona uma negação completa, inclusive gerando aquilo que a gente coloca como frigidez sexual. Primeiro ponto, na biologia, frigidez sexual. Por quê? Porque a partir do momento que algo vem tão cedo apresentado, se vocês acham que isso vai potencializar e a pessoa vai virar um exímio, né? Vai ser um exímio parceiro, vai ser exatamente o oposto disso, né? Isso na questão biológica sexual, que nós sabemos que está ligada ao nosso emocional. Porque nós não fazemos sexo. Elana, deixa eu botar para a galera poder entender. Quando nós falamos em sexo, nós estamos falando numa resposta da genitália diante de um estímulo hormonal, né? Testosterona, vamos dar nome para isso. A testosterona, ela entra em movimento, ok? Isso começa no cérebro, transpassa as áreas corporais e vai chegar na genitália para gerar um estímulo que retorna até o cérebro e ele faz a leitura do que está acontecendo e libera a dimensão agora de uma onda de prazer, dor e ou sofrimento. Ok? Então, estou colocando primeiro prazer, dor e ou sofrimento, né? Para ficar mais claro, 50 tons de cinza. Vale a pena quem não viu assistir o filme e ver uma escrava sexual, como ela se comporta na mão de uma pessoa doente e que gera o efeito da codependência emocional. É isso que a Lana está dizendo. Ela está falando que a pessoa se desintegra. Há uma desintegração do indivíduo e ele agora desconecta o estímulo da sensação de prazer e ele começa a fazer uma decodificação pejorativa da experiência e aí vai gerar a sensação do nojo, que é o luto, que é a perda, da ingenuidade e da pureza. Ela usou o termo espiritual. Jesus disse o seguinte, ó, vocês têm que ser igual às crianças para entrar no reino dos céus. Porque a criança até 7 anos, até agora, ela seria inocente e pura. A partir de agora, ela já não é mais inocente e pura. É isso, Lana? Exatamente isso. E dentro dessa desconexão, você começa a impactar todo o teu restante. Porque essa energia que foi manipulada precocemente vai interferir
na tua produção acadêmica, ou seja, esse jovem não vai mais produzir tão bem porque essa energia está totalmente mexida, desconectada. Então, toda aquela fase da adolescência que nós podíamos apresentar para o nosso jovem os desafios com as matemáticas, com as físicas, com as químicas, com as histórias, e direcioná-lo para uma função, né, social na vida, ele já vai estar muito mais aquém do que aquele jovem que teve toda essa tranquilidade para ultrapassar essas etapas. Então, você começa a ser impactado socialmente também. E isso também impacta com o teu contato com a relação divinal, que também se desintegra, entendeu? Então, hoje nós estamos vendo, e para minha surpresa, triste surpresa, essa semana, com essa determinação da Organização Mundial de Saúde, que para a gente... Né, essa recomendação ainda, né? Recomendação. Tá? Uma recomendação de uma organização que pauta toda a parte, tanto médica quanto psicológica. Se nós trabalharmos em todos os artigos científicos, você vai estar sempre em busca de alguma recomendação da Organização Mundial de Saúde. E isso, perante quem ultrapassou, como eu ultrapassei há 45 anos atrás, esta recomendação, hoje aparecendo, é como se eu senti um tapa na cara, na verdade, doutor Alex. É como se os que me abusaram e que me conduziram a passar pelo que eu sofri estivessem dizendo: tá vendo? Eu fiz muito bem para você, olha aí, era isso. Você que não entendeu nada, você sofreu à toa. É a Organização Mundial de Saúde que está dizendo. Eu disse para você, você poderia ter sido, olha, uma pessoa à frente do seu tempo. Quando isso chegou, eu realmente tive um baque. Porque nós tivemos uma live, eu apresentei, e logo em seguida, esse tapa na cara. Não, eu acredito, Ilana, que foi providencial, inclusive, né? Porque no momento que você pôde compartilhar publicamente isso, né? Foi a primeira vez que você compartilhou publicamente, né? Nós tivemos você se emancipando emocionalmente. Né? Você conseguiu se emancipar emocionalmente, e creio que foi providência de Deus mesmo. Porque na sequência, né? Você iria estar diante dos seus algozes, né? E a maneira como nós vamos lidar com esse gerenciamento de informação. Agora, eu quero jogar mais uma lente aí, eu quero ampliar mais isso, né? Jogar uma lupa. Eu quero colocar o seguinte, né? No período da pandemia, saiu uma publicação com crianças com 2 anos de idade viciadas em pornografia virtual com dano na estrutura cerebral. Ponto. Logo depois, em 2021 para 2022, saiu uma nova publicação falando de pessoas usuárias de pornografia virtual, adultos, agora, desenvolvendo, né, rupturas na camada cinzenta do cérebro, olha só, com tendências a desenvolverem quadros de ansiedade, depressão, pânico, okay? Ideação suicida, pensamento acelerado, fibromialgia, automutilação física psíquica, problemas na área sexual ativa, no sentido de poder participar presencialmente, as pessoas com dificuldade, o caso dos homens com ejaculação precoce, com problemas ligados, né, à ereção, mulheres fazendo quadros de frigidez presencial, só conseguindo se estimular através de equipamentos, ok? Inclusive, nós temos uma personagem muito importante aqui no Brasil, que ela assumiu, e recentemente até acabou com o casamento dela, porque ela não precisava do parceiro para fazer sexo, porque ela, para dormir, diariamente ela se masturba, para poder conseguir dormir. Todos os dias ela se masturba, e ela mostrou uma coleção de 40 equipamentos de masturbação para ela poder ter um sono tranquilo, e quando ela viaja, inclusive com essa malinha, para ela poder fazer uso do medicamento dela para dormir, que é justamente a masturbação. Então, nós já temos aí um quadro clínico instalado, né? Uma compulsão sexual, ok? E ela foi aplaudida quando trouxe isso à tona. Nós não tivemos, né, ninguém se levantando sobre, porque, de fato, agora nós fizemos o efeito foca. Nós estamos só para bater palma igual foca. A gente já não tem, nem a área científica, liberdade para pensar, para questionar, para indagar e para opinar em possíveis caminhos. Então, de fato, as pessoas elas chegam, né, às suas alocubrações, dão vida àquilo que elas querem fazer e ninguém mais pode se colocar a respeito. Esse é o momento que estamos atravessando, porém, nós recebemos em clínica, a Lana também, várias pessoas sequeladas por essas experiências que nem sempre foram violentas. Né? A da Lana não foi violenta, eu já atendi vários casos não violentos, mas isso não tirou a violência do acontecido e o dano do acontecido.
Uma coisa é o estupro, né? E a outra coisa é essa aproximação sorrateira de envolvimento da vítima. Ok, que agora já não é mais vítima. Agora vai virar um discípulo, vai virar uma discípula, porque vai passar por um processo de iniciação. E como a Alana bem colocou, isso não vai acontecer apenas na escola, né? Mas em casa, né? Nos grupos familiares, porque se na escola isso pode ser praticado, por que, que não deverá ser praticado em casa? E aí, Alana? Com certeza, o caminho vai ficar completamente aberto para todos e todas e todes fazer e acontecer com as nossas crianças, né? Eu lamento profundamente que chegamos nesse ponto. Mas é como o senhor fala, né, doutora Alex, e que eu escuto bastante sobre o que vai acontecer nesse tempo agora. Além da gente não poder falar, por exemplo, a gente nem sabe quanto tempo vão ter aqui a liberdade de falar sobre isso, eu dar o meu testemunho sem ser cancelada. Nós estamos hoje na cultura do cancelamento, onde o meu sofrimento não é nada comparado com o que os detentores da ciência, os detentores da fala única estão dizendo. Eles estão apresentando que isso é o bom, que isso não vai causar dano, e a errada serei eu por tentar alertar aqui outras mulheres, outras mães, outros pais, outras crianças, que isso vai dar muito errado, vai dar muito mal, e que essas crianças, esses jovens, esses adultos sofrerão profundamente, amargarão, irão ao fundo do poço, e que, quem sabe, um dia eles consigam, porque a maioria, pelo que a gente acompanha, dentro do quadro de suicídios, suicídios assistidos, suicídios buscados, desejados, provocados, etc. Sempre tem, quando você vai pesquisar, quando você vai estudar, tem esse fator na base. Esse fator na base. Vamos botar mais lente aí, gente. Vou botar mais uma lupa. Né? E aí eu vou falar com 4 décadas de trabalho. Né? A gente tem 4 décadas de atuação dentro da área da psicologia clínica, empresarial, educacional, na pesquisa, na área social. Então a gente caminhou um pouquinho. Pode dizer que eu caminhei um pouquinho. No pouquinho que eu caminhei, né? O que eu fui aprendendo pelo caminho? Eu fui aprendendo que as distorções, elas fazem parte, né, desse processo de entendimento da realidade. Porque, como a doutora Lana colocou, a realidade, né, ela é escrita por quem detém o poder. Então, na realidade, nós estamos diante de uma situação de poder. Dentro dessa situação de poder, fatores são pré-estabelecidos e eles são colocados como verdades absolutas. Né? Verdades absolutas. Então, a primeira questão, né, fake, é que de 3 a 4 anos, essa criança está aprendendo a controlar os esfíncteres. Então, isso já é fake. Já deu ruim aí. Na sequência, nós queremos chamar a sua atenção que toda a estimulação que vai acontecer na glândula, que vai acontecer na vulva, que vai acontecer no clítoris, essa estimulação não há uma decodificação bioquímica adequada, porque os hormônios envolvidos só vão surgir de fato enquanto atuação lá na frente. Cara, é muito doido. Eu vou pegar 2, 3 médicos para poder fazer live comigo, os caras vão ter que explicar essa parada para eu poder entender como você faz um caminho que não existe na base hormonal ativa, porque não está ativo. Não está ativo, Lana. Não tem, doutor Alex, infelizmente não tem. E como nós estamos hoje lidando com uma fake ciência, a gente não tem como, na prática, apresentar dados, porque esses fatos não combinam, não é real. Esse imaginário que criaram, que estão tentando transportar, é para uma realidade extremamente adoecedora para o ser humano. Essa criança, ela será destruída, ela será implodida de dentro para fora, nos lugares onde elas deveriam ser cuidadas e amadas. Isso é fato. Eu escutei uma professora americana dizendo que criança na escola, no jardim da infância do Estado, não é dos pais, faz parte do Estado. Ou seja, eles vão fazer e acontecer com as crianças, e principalmente as crianças que estão em creches, em lugares que sejam realmente respaldados pelo Estado, tanto municipal quanto federal, ao seu bel prazer. Eu acredito, perguntaram aqui agora, eu vi uma pergunta, por que será que essas pessoas estão fazendo isso? Eu só posso imaginar que seja realmente por uma questão de destruição da raça humana. Não tem outro sentido, não tem outra resposta. Então, deixa eu meter mais uma lupa aí. Meter uma lupa, porque eu estou bem afiado nesses assuntos aí, porque a gente tem falado um monte. Então, na verdade, o que a gente tem, gente? Olha só. A parte biológica que nós conhecemos, ela está sendo modificada. Isso é fato.
fato. Nós estamos aí, talvez, há 2 décadas de não termos mais os nascimentos como nós entendemos. Isso vai acontecer via máquina, via útero artificial. Isso vai acontecer, talvez, não mais nem por espermatozoide e óvulo, mas por clonagem. E nós vamos ter uma transferência de consciência. Esse é o ponto alto e aonde a galera quer chegar no conceito de eternizar alguns. Isso não é para todos, tem que deixar isso claro, tá? Isso é para alguns. Alguns serão eternizados em detrimento de todos. Eu penso que nós caminhamos para uma sociedade colmeia. Colmeia, aonde você tem lá a abelha rainha, né? Você tem os zangãos, aqueles que vão poder procriar naquele ambiente seleto da colmeia, e a grande maioria que ainda vai existir na condição de operários para a manutenção do prazer da liderança da colmeia. Olha só, hein? Olha que gracinha, né? Olha o que vai acontecer. Nós estamos distantes disso, talvez 3, 4 décadas, ok? Eu estou sendo bem otimista. 3, 4 décadas de nós sermos uma sociedade colmeia. Na sociedade colmeia, os operários são estéreis. Eles não procriam. Eles não sentem prazer, porque o único objetivo é servir a cúpula. Então existe uma cúpula e essa cúpula tem que ser servida. É dessa maneira que acontece. Se vocês quiserem se aprofundar, vale a pena pegar Platão, A República de Platão, pegar esse livrinho e dar uma lida. Ele é totalmente a cartilha desse tempo que nós estamos vivendo. A cartilha é Platão, A República. Então, dentro disso, eu quero levantar 3 coisas, Lana, para você poder falar. Primeira coisa é o impacto tóxico, ácido, nocivo e abusivo do toque de uma criança ou de um adulto no corpo de uma criança, porque isso gera registros e marcam a alma. Por ora, no Brasil, nós temos uma lei que não prescreve o crime de abuso sexual. Não prescreve. Por hora, talvez ela esteja com os dias contados. Essa lei ela vai cair aí nos próximos 24 meses, de acordo com o que vai acontecer, já que essa nova ciência ela é magnânima e ela não tem a compostura de assumir a responsabilidade do que faz. Ela simplesmente faz, se der errado, ela se desculpa. Como nós vimos recentemente, eles se desculpando de um monte de coisas. Eles são cara de pau. Ponto 1. Ponto 2, nós temos a situação agora, né, desse processo de alienação que você colocou, corporal e psíquico, tendendo à drogadição, ao alcoolismo, à prostituição, à procrastinação. Vamos botar procrastinação. Ponto 2. Ok. Ponto 3, todo esse distanciamento desse indivíduo de Deus, porque Deus não o protegeu. Deus não o protegeu. Porque, na realidade, quem Deus colocou para guardar e cuidar, não vai guardar nada, não vai cuidar nada. Adão no Éden, deu ruim. A serpente encostou na mulher dele e levou. Ok? As crianças vão ser levadas, vão ser sequestradas. E nós já vimos isso acontecendo no Egito, crianças sendo trucidadas, vimos isso acontecendo, né, lá em Israel, no período de Herodes, crianças sendo trucidadas, e todas as vezes que as crianças são trucidadas, antever grandes movimentos a nível espiritual. Será que é isso que já está acontecendo? Com certeza, totalmente. Hoje nós estamos tendo, hoje podemos ter a certeza que grandes acontecimentos virão de maneira espiritual sobre o Brasil, sobre o mundo. O Brasil, porque está caminhando para todas essas questões, inclusive para a quebra dessas leis, dessas regras, e facilitando a própria pedofilia, facilitando esses doentes que não são apenas doentes mentais, mas agora a gente está vendo que todos vão ter liberdade, os serial killers, as pessoas que têm situações da própria pedofilia, mas também graus de latrocínio com morte, mas aqueles casos mais fortes e que estão, por exemplo, hoje completamente alienados da sociedade nos hospitais psiquiátricos voltando. Ou seja, a gente está vendo uma movimentação de todos os lados para que a sociedade por si só implodindo as pessoas, as nossas crianças, sem nenhum tipo de chance. Por quê? Porque no meu caso, eu tive chance. Eu encontrei, doutora Alex, ao longo da minha vida, pessoas que foram sopros dentro desse mar de lama, mas que foram sopros que me ajudaram. Pessoas que eu adotei como exemplo de família, exemplo de pai, de mãe, exemplos de mestres nas escolas, com os valores que foram me guardando de todo esse mal.
Quando você hoje percebe que essas crianças não vão ter essa chance, porque elas não vão conseguir encontrar esses suportes ao seu redor, porque não vai ter dentro das escolas, porque as escolas vão estar com essa ideologia estabelecida. Quando elas não têm em casa, que foi no meu caso, mas eu encontrava na família do lado, eu implorei para encontrar alguém. E eu tenho várias pessoas que foram essas referências, que eu pedia carona, por favor, me leve com você para a escola, me leve com seus filhinhos. E eu ficava ali pedindo, ficava pedindo para lavar o prato daquela família, para estar ali, para estar acompanhando aquele ambiente saudável. Quando você olha hoje para a sociedade, essas crianças não vão ter essa chance. Não vão conseguir encontrar na sociedade, no seu entorno, luz no meio de tantas trevas, no meio de tanta lama. E isso vai se tornar uma constante. E é tão profundo o que a gente está vendo, que além da revolta com o Criador, além da revolta com o outro, vai ser o esfriamento completo, porque não vai ter mais condições, não vai ter mais aquele respeito, não vai conseguir olhar o outro que lhe deu algum tipo de sopro de esperança para trabalhar isso com ele. Então, o que nós estamos... Lana, deixa eu pegar aí, porque um deles tem 15 dias ou 20, saiu na Time, ele foi capa na Time, e ele dizendo o seguinte: eu estou liderando uma rebelião aos portões de Deus. Nós vamos chegar aos portões de Deus. Ou seja, alguém quer tomar o céu de novo. Alguém tem a pretensão de tomar o céu de novo, e isso está no coração humano atual. Então, o coração atual humano, ele está cheio de malignidade. Malignidade, né? E a criança, ela é um anjo na Terra. Né? Nós sabemos disso. Né? As crianças são anjos na Terra. Então, na realidade, elas estarão sendo manchadas de sangue. E não é do cordeiro, e não é o sangue do cordeiro. Elas vão estar sendo preparadas para servir a colmeia. Para servir a colmeia, os que sobreviverem. Né? Porque, na realidade, a intenção não é a escala atual. Né? Nós vamos ter aí uma situação de escala ao contrário. Né? De escala ao contrário, então a gente nasce menos, né? Morre um pouco mais, nasce menos, morre um pouco mais. No final, você tem um ajuste e você mantém ali o que você quer. Enquanto rebanho, né? Enquanto colmeia, você vai manter o que você quer. Mas eu quero saber de você o seguinte: né? Existe algo que pode ser feito agora. Tá? Eu tenho falado muito sobre os núcleos de resistência humana e os núcleos de resistência da fé. O Esquadrão Águia, você mesmo faz essa capacitação comigo, você tem, né? Todo o material do Águia. O Águia é esse o objetivo, essa capacitação, preparar pessoas para resgatar pessoas em tempo real. Né? Inclusive, a gente está fazendo a Clínica da Alma agora, né? Para amanhã, né? Hoje é sexta-feira, sábado, eu vou ter a Clínica da Alma, uma mentoria, justamente com esse objetivo. Né? A gente vai dar mais ferramentas para que a galera consiga se equilibrar, centrar para enfrentar o que já está acontecendo. Não é nem o porvir, porque o porvir bíblico é que vai ser dado poder para lutar contra os santos e os vencer. Está escrito já, é o próprio Deus que estabeleceu isso, ok? Porém, esse tempo ainda não chegou. Vai chegar. Nós ainda estamos num tempo de um tempo de um tempo. Esse é meu entendimento. Então, ainda é dia e coisas nós podemos fazer. Então, o que você entende que dentro de tudo aquilo que você já andou até vendo do meu material, que a gente já vem trocando de ideia, né? O que você entende que deveria ser uma ação de inteligência humana para esse tempo? Né? Como nós, humanos ainda biológicos, não híbridos, nós devemos nos comportar nesse momento atual. Então, para isso, nós temos a nossa clínica Lente Interior, e que eu estou junto com o Dr. Alex exatamente querendo resgatar as pessoas aqui, não aqui apenas no Recife, mas no Brasil, no Nordeste inteiro, porque eu sei que essa demanda é gigante aqui, é gigante no Brasil, é gigante no Nordeste. Então, nosso objetivo é levar a vibração, primeiro, do acolhimento, do amor, do respeito ao ser humano, que ele tem um corpo, ele tem uma psique, mas ele é espiritual. E é nesse processo que a gente quer atingir o máximo de pessoas, o máximo de mulheres, o máximo de jovens, o máximo de crianças, para protegê-los do tempo mal. Porque o tempo mal realmente já é hoje, né, professor? É isso aí. Já é hoje, não é mais daqui a um tempo, é hoje. Então, é blindar a nossa mente, trazer as pessoas para a gente com responsabilidade, com muita responsabilidade diante do outro, para que ele possa, através de técnicas, através de conhecimento, realmente impactar na sua vida e na vida da sua família. E levar esse conhecimento, eu gostaria que vocês compartilhassem, porque quem tem crianças pequenas hoje na escola, eu tenho muito, mas muito receios.
né? E a gente precisa, quanto sociedade, quanto comunidade, criar esses núcleos de resistência. Doutora Alex, é fundamental. Nós temos que tirar essas crianças e essas pessoas desta sociedade que diz que seus filhos não são seus, que diz que a sua família não vai ter nada, mas vai ser feliz. São frases que estão sendo ditas por essas pessoas e as pessoas estão completamente se alienadas ainda, não estão ligando que eles estão falando com eles, que você não vai ter seus filhos, que você não vai ter sua casa, que você não vai ter nada. E isso é o que nós estamos aqui tentando exatamente alertar as pessoas, trazer essas pessoas para construirmos essa resistência humana, né? Uma resistência humana diante do tempo mau. Não, e, gente, só para poder corroborar, né, esse é o tempo. Né? Esse é o tempo. Né? Então, nós estamos vendo a possibilidade de realizarmos esse evento presencial com a Alana em agosto, tá? Talvez na segunda ou terceira semana em Recife. Você que é da região Nordeste, você, né, me passe um zap, né, no 21 995 31 34 49. Qualquer parte do mundo você pode passar o zap. 21 995 31 34 49. Você entra na minha lista de transmissão. Tá? Lana, qual é o contato teu aí para o pessoal poder te achar aí do Nordeste para poder já ajudar em todo esse esforço? Né? A Lana vai ter uma sequência de encontros, nós queremos fazer encontros virtuais, né? Como o que eu estou fazendo já em Portugal, e na sequência um encontro presencial em agosto. Né? Como é que o pessoal te acha aí, Lana? Qual é o teu contato? Nós temos um site chamado lenteinterior.com. Você entra, tem lá todos os nossos contatos, todas as mídias, tudo que a gente está tentando exatamente apresentar para a sociedade de uma maneira geral. Nós temos, por exemplo, uma certificação, doutora Alex, que a gente aprovou ela com nota máxima na verdadeira ciência, que é a responsabilidade emocional nas organizações, é uma avaliação psicológica. Isso tudo para melhorar o ambiente, ou seja, um ambiente livre de assédio sexual, assédio moral, bullying, todos esses danos que são extremamente perniciosos para o ser humano. Nós temos hoje a clínica Lente Interior, que fazemos exatamente o acompanhamento, o acolhimento, e o objetivo nosso, apresentar para você, doutora Alex. Eu estou aqui, mas me congelaram. Eu já sofri o ataque de congelamento. Eles congelaram, eu vi. Já me congelaram. Vamos ter que encerrar aqui. E agora, uma coisa muito importante: vamos produzir os nossos alimentos. A gente viu que essas mesmas pessoas que inventaram toda a situação que nós estamos ultrapassando compraram todos os maiores fornecedores de alimento do mundo. Então, nosso alerta é real. Cuide-se do que você se alimenta. Ok. Gente, ó, obrigado. Né? Eu já sofri o congelamento. Eu fui congelado. Né? Marlana, eu quero te agradecer, né, por nós estarmos aqui. Né? Vamos voltar mais vezes. Né? Você já está autorizado a pegar, jogar o conteúdo lá no teu canal e vamos avançar. Tá bom? Que Deus abençoe vocês e já eu volto, tá bom? Shalom, shalom. Tchau.